Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a nutricionista Mente, nutricionista esportiva, e eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês da minha experiência, do que mudou na minha alimentação quando eu vim pra Alemanha. Pra você que não me conhece ou não sabe um pouquinho da minha história, que ela é uma loucura, eu poderia escrever um livro, viu? Eu poderia escrever um livro, que a minha história realmente ela é uma loucura, mas eu acho que muitas histórias são loucuras quando a gente só pensa em morar em outro país. E se você não sabe, eu moro atualmente na Alemanha, não só atualmente, faz aí uns 5 anos que eu moro nesse país. Tamo aí sempre tentando conquistar tudo que a gente quer. É um espaço mais diferente e quando a gente vem morar fora, tudo muda. E a gente consegue ver realmente essa diferença cultural, essa diferença na alimentação e também toda a diferença que é você mudar de país e você ir para um país que é totalmente diferente. Uma coisa que eu sempre falo para quem me pergunta é que a Alemanha é um país totalmente diferente do Brasil. É outro mundo. E a gente já consegue ver isso pela distância que é Brasil e Alemanha. São 12 horas de avião, então não é perto, é longe, então significa, e a gente consegue entender que também é um país totalmente diferente. E trazendo um pouco para a nutrição, eu queria mostrar e falar para vocês o que mudou na minha alimentação quando eu vim para a Alemanha. E nos próximos vídeos, em muitos vídeos que eu vou fazer daqui para frente, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da minha vida morando aqui fora. Porque realmente a gente pensa que quando a gente muda de país, a qualidade de vida ela é melhor. E sim, ela é melhor. E realmente muita coisa melhora quando você vem morar fora. Mas ninguém fala realmente do impacto que é quando a gente vem morar fora e a gente muda totalmente a nossa alimentação. Porque hoje em dia tem alguns alimentos que são parecidos com o do Brasil, por exemplo, mamão, a gente consegue encontrar mamão aqui na Alemanha e eu, como uma bela de uma adulta, já fico feliz, mas há um tempo atrás a gente não via esses alimentos que também tinham no Brasil. Então a gente tinha meio que se adaptar à cultura alemã. No Brasil eu tinha comida muito mais fresca, eu tinha muito mais fruta. Essa alimentação mais mediterrânea, mais grãos, feijão, arroz, as carnes, as proteínas, elas eram de melhor qualidade. Eu comia mais fruta, os alimentos eles tinham um gosto diferente. Aqui a lógica ela é totalmente diferente. E isso não tem a ver somente com o que você come, o que eu comi. Antes eu comi um mamão, agora na Alemanha eu não como mais. Nossa, que triste. Não, mas às vezes quando você muda totalmente a sua alimentação, quando você não se atenta a isso, isso vai mudar totalmente a sua vida, vai mudar a sua energia, a sua performance no seu treino, a performance no seu trabalho, nos seus estudos. E na Alemanha, eles têm muitos alimentos que são bem legais, mas eles são mais alimentos que não são frescos. Aí que muda. O Brasil, ele tem muitos alimentos que são frescos, a gente cozinha mais, a gente consome menos industrializados. Aqui, eles têm alimentos de boa qualidade, porém eles consomem muitos alimentos que são mais embutidos, muitos pães, muitos alimentos congelados, muitos alimentos industrializados. No Brasil a gente tinha essa mentalidade, esse mindset de alimentos mais naturais, carnes de altíssima qualidade, entende? Frutas, verduras, legumes que é muito mais fresco. Quando a gente pensa em relação à rotina, aqui na Alemanha eles têm uma rotina muito mais prática e menos estruturada. Então é aquele negócio, tô com fome, vou pegar a primeira coisa que eu vejo na frente. É um pão com salame e queijo, é isso, é o meu almoço. Eles têm essa cultura de comer alimentos mais frios e a gente de uma alimentação mais quente. Então, enquanto eu estou com a minha marmitinha comendo meu feijão, arroz, frango e legumes de almoço, eles estão nem aí se eles pegam ali embaixo no supermercado um pão com salame e queijo, porque é da cultura deles. E tudo isso vai interferir principalmente não só na energia, mas no treino, mas você não tá consumindo tanta proteína, o que vai interferir na sua composição corporal, por isso que muitas pessoas que vêm pra cá começam a engordar. Eu, no meu caso, o que mudou muito na minha alimentação, além dessa parte de ser prática, eu já vou falar pra vocês o que mudou realmente, mas foi que eu vim pra cá e emagreci. No primeiro, segundo, terceiro mês, eu só emagreci. Por quê? Porque eu não sabia o que comer. E eu falei, eu não vou comer todos esses alimentos aqui industrializados. Eu sou nutricionista. E eu passava, assim, horas no supermercado pesquisando melhores iogurtes, melhores alimentos, quais eram os alimentos que eram melhores. Eles têm um Nutri-Score aqui, então é super interessante. Mas essa diferença, se você tem conhecimento, tá de boa, porque você vai, então,
pesquisar, mas se você não tem conhecimento, você chega aqui e você engorda, porque se você for seguir os alemães, você vai seguir uma alimentação rápida, não estruturada, e você vai cair nos alimentos mais frios, pães, queijos, embutidos, né? Eles comem muito embutidos aqui. E outro ponto muito interessante que que muda aqui na Alemanha é que a gente meio que vai comer de acordo com o clima, e eles comem de acordo com o clima. Então, como aqui o clima ele é mais frio, você vai querer alimentos que são mais pesados e você vai ter menos vontade ainda de consumir alimentos que são mais frescos. Então você pode ver que tem aqueles alimentos que tem aquelas refeições que tem aqueles molhos. É quente porque tá frio, mas é mais pesado, é mais gorduroso porque tá frio, o clima é diferente. No Brasil, você comia muito mais fruta, muito mais alimentos frescos, saladas. Aqui é totalmente diferente. Aqui você vai precisar forçar um pouco mais o seu consumo de água, forçar um pouco mais o seu consumo de salada. E por quê? Tudo isso também porque não só uma questão cultural, mas também porque o clima é muito diferente do que no Brasil. E outro benefício que eu acredito que me ajudou muito quando eu vim para a Alemanha, que mudou na minha alimentação, foi que tem muitos alimentos e iogurtes que são riquíssimos em proteína. Então, uma coisa que mudou a minha vida aqui na Alemanha em relação à minha alimentação, foram os iogurtes em relação a bater proteína. E as barrinhas de proteína. Então, eu sou uma pessoa viciada em barrinhas de proteína aqui na Alemanha, porque elas são baratas. Então, tem algumas que custam, assim, 90 centavos e são realmente muito gostosas. Já ajuda ali na vontade de comer doce. E os iogurtes são iogurtes também que são riquíssimos em proteína. 20, 25 gramas, pudim, iogurte. E eles têm essa variedade, mesmo sendo industrializado, mas são industrializados de boa qualidade e que vão te ajudar muito na sua dieta. Então, esse é um ponto que me ajudou muito. Acho que o que mais mudou na minha alimentação quando eu vim para a Alemanha foi essa questão dos alimentos mais frescos. Então, eu como muito menos fruta do que eu comia no Brasil, porque aqui a disponibilidade é muito menor e se tiver, o preço é um pouquinho maior, porque um mamão papaya custa 4 euros. Quem converte não se diverte, a Nutri precisa às vezes de um mamãozinho papaya. Ou, por exemplo, um melão, já um pouco mais barato, já dura por uma semana, aí você pode comer. Mas a gente vê que esse hábito, ele é diferente. Eu não tenho mais esse... Cara, é muito doido, porque eu comia muito mais, eu como até hoje, mas eu comia muito mais fruta no Brasil do que aqui na Alemanha. Eu comia muito mais salada, os alimentos frescos, salada, tomate, tudo aquilo era muito mais fácil no Brasil de comer e eu acho que tem muito a ver em relação ao clima do que aqui na Alemanha. Então, e essa foi uma parte que mudou muito na minha alimentação, principalmente frutas e os alimentos frescos. Mas em compensação, o que mudou pro bom foi que eu consigo bater proteína de uma forma muito mais fácil. E eu não tô falando só de whey e barrinhas de proteína, mas porque eu consigo comer... As proteínas não são tão caras assim, é óbvio. O preço vai mudando, só que eu não acho, por exemplo, frango muito caro. Tem peixe, tilápia, que é um preço bom. Você encontra, às vezes, salmão na promoção. Carne é algo que mudou na minha alimentação, que eu não como tanto, por conta da qualidade. E se você compra de uma boa qualidade, um filé mignon, um negócio mais realmente gostoso, você vai pagar um preço mais caro, pela qualidade daquele alimento mesmo. Consumo de água, porque aqui é mais frio, então você acaba bebendo menos água. E aí eu comecei esse hábito que eu não tinha no Brasil, de consumir mais água quente. Vocês acreditam? Mais chá, mais café, mais água quente. Eu bebo assim, às vezes eu bato a minha quantidade de água diária com água morna quente. Muito difícil eu consumir água fria. Muito interessante, né? A gente vai mudando os nossos hábitos e a gente vai tentando adaptar com os alimentos que a gente tem disponível aqui. Então, hoje em dia, eu consegui encontrar, acho que faz o quê? 1 ano e meio? Eu comecei a fazer o feijão. Então, tem uma loja brasileira que vende feijão do Brasil, o Camil. Então, eu faço bonitinho, como a minha mãe fazia, arroz, feijão, frango desfiado, os legumes naturais. Ponto. É óbvio, não muda tudo, né? Porque os alimentos que são base tem aqui na Alemanha. Arroz, batata, frango, carne, peixe, ovo, tem esses alimentos, mas você consegue ver que muda, né? Que tem essa mudança ela é muito visível. E aí você vai, conforme você vai pesquisando, você vai tentando adaptar àquilo que você tem disponível no país que você tá. Então, hoje eu tenho uma alimentação super parecida com o Brasil,
Só que mesmo assim consumindo pouca fruta, então, por exemplo, maçã, banana, laranja, são alimentos que são frutas que tem na Alemanha. Só que é aquele negócio, eu acho que por conta do clima e por conta da mudança de hábito que eu tinha no Brasil, já muda um pouco. Então a frequência não é tão grande como era no Brasil. Muito interessante, né? E principalmente carne. Carne, bife é algo que eu não como e eu sinto falta. Aí lá vai a gente suplementar ferro. E algo muito interessante, sol. Então é algo que a gente, eu vou fazer outros vídeos pra vocês, mas sol a gente vai precisar suplementar sempre vitamina D. Então é um ponto muito importante também. Mas acho que o que mais mudou foram esses 3 pontos. Água, que eu acho que por conta do clima a gente acaba bebendo menos água e eu acabei consumindo então mais água quente, porque eu como nutri vou sempre achar uma estratégia. Fruta, eu como as frutas, mas numa frequência muito menor. Então sempre tá dentro de uma panqueca, de um iogurte. Mas de resto eu tento manter, porque a base ela acaba sendo diferente. Mas eu vou contar outra coisa muito interessante pra vocês que mudou também, que sempre que eu tô no Brasil, a alimentação pode ter algo emocional, ela tem um sabor diferente. É da minha mãe, é a fruta, é o tempero. Uma coisa que eu acho muito interessante é a canela. Eu acho que a canela do Brasil, não me pergunte porque ela tem outro sabor do que a da canela da Alemanha. Não, vamos fazer essa pesquisa, porque eu acho super que é diferente. Mas eu acho que foram esses pontos que mudaram da minha alimentação quando eu vim pra Alemanha. E hoje em dia tá muito melhor, hoje em dia eu posso falar que ela tá o mais parecida possível com a minha alimentação que eu tinha no Brasil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais curiosidades aqui da Alemanha. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, voltamos com tudo. Deixa o seu comentário e vamos pra cima. Um beijo e até o próximo vídeo.